Eu não entendia muito a respeito de depressão até eu viver a depressão. Juliana Borba é coordenadora nacional do Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. Professora da Escola de Ministros, tem 2 filhos, Samuel e Ana Júlia, e é casada com o pastor Tiago Borba. Eu nunca pensei assim como um mimimi, mas eu pensava um pouco como uma fraqueza espiritual. No pós-parto da Ana Júlia, foi muito desafiador. Foi um processo, porque a depressão, por mais que quando você às vezes se percebe, você fala, eu tô num buraco. Não é um lugar que você vai caminhando pra ele, você simplesmente Então, se é isso que eu quero falar, né? Mais uma vez, não estamos sendo diferentes. Temos uma convidada aqui ultra mega especial. Mas espera só um pouquinho, que daqui a pouco a gente volta. Oi, gente, estamos entrando aí na sua casa, entrando na sua vida de novo. Que legal, que bom que você está com a gente. Já aproveita para se inscrever no canal, para ativar o sininho, porque tá cheio de gente boa chegando. Hoje, a nossa convidada, ela é coordenadora das escolas do Centro de Treinamento Bíblico Rema no Brasil. Uma mulher toda viajada, com uma história top demais, professora da Escola de Ministros, professora do Rema, cheia de qualidades, mãe do Samuel e da Ana Júlia, esposa do pastor Tiago Borba. Que honra! A gente já queria tanto, já tinha te convidado outras vezes. Que legal! Eu queria te dar um tempinho para você falar oi para a galera nessa câmera aqui. Olá, que alegria estar aqui. Eu estou muito feliz. Eu vim aqui rápido em Brasília, mas eu estava com expectativa desse tempo. Uau. Eu tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo incrível. Então, você que está conectado, fica mesmo conectado, porque Deus vai alcançar você nesse podcast. Vem conselho da parte de Deus para o seu coração. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso. Eu realmente estava esperando por esse tempo. Vai ser muito legal. Obrigada por esse tempo, pela essa oportunidade. Você está em Brasília, sozinha, família em Campina Grande. Não, o marido está em Aracaju. E pode nisso? Pode! Mulher faz nada, assim. Pode. Né, é assim, é interessante, sabe, que o ano passado não, desculpa, primeira vez que eu fui sair para dar aula na escola de ministro, depois que a Ana Júlia nasceu. Ela estava com 1 ano e 8 meses. E eu fui sair de casa, só que eu estava checando as listas que eu tinha deixado, como ia ficar as coisas, organizando, checando tudo, e eu tinha visto uma lista para minha funcionária, uma lista para minha sogra, e o Samuel, meu menino mais velho, estava no sofá na sala assistindo o desenho. E de repente ele olhou para mim e falou assim: "Mamãe, é tão mais fácil quando o papai viaja, porque ele só faz a mala e sai. Você está fazendo tanta coisa". Eu falei: "Você descobriu algo precioso, Samuel", que é da mamãe a responsabilidade de organizar a casa. E então assim, eu graças a Deus eu tenho pessoas que me ajudam, né, eu falo para minha sogra: "Se não fosse ela, eu não faria metade do que eu faço". Como que você conseguiu ter esse relacionamento assim? Você falou que se não fosse ela, você não conseguiria fazer metade do que você faz. Quer dizer, ela é um braço direito, Ela sei lá. Nem sempre foi assim. É interessante que, assim, a gente sempre teve um bom relacionamento, mas a gente tem um relacionamento extraordinário hoje. Eu nunca tive problemas com a minha sogra, mas, antes das crianças chegarem, eu tinha um relacionamento mais superficial. E eu também, assim, eu não sabia exatamente como ia ser quando eu tivesse filhos. Essa questão da família também, às vezes eu pensava: "Que coisa injusta, meus filhos vão ter mais contato com a mãe do meu marido". Aí, eu tinha um pouco disso, sabe, que às vezes alguns pensamentos nesse sentido, mas assim, a gente nunca teve um relacionamento nenhum tipo de problema, conflito, mas a gente tinha um relacionamento mais superficial. E a gente tinha contextos culturais diferentes, que às vezes eu não entendia algumas coisas, como ela falava, como ela se posicionava, e às vezes o Thiago via, às vezes, algumas conversas entre a gente, ele sabia que a gente não estava Na sintonia. falando sobre o mesmo assunto da mesma forma, e às vezes eu falava para ele: "Eu não entendo a sua mãe", né, e ele falava: "Fica tranquila, porque ela também não te entende". Show! Ai, meu Deus, meu Deus.
mas Deus também me deu uma funcionária maravilhosa que ela ama as crianças, está lá servindo, mas eu falo assim, o Thiago é o meu maior incentivador. Aham. Já aconteceu algumas vezes de eu falar assim: "Nossa, que convite legal, mas, eu acho que vai ser difícil, eu não vou". Ele fala: "Vai, você vai, eu organizo, eu te ajudo". Então assim, a grande questão não é a mulher não sair de casa, mas você entender a sua responsabilidade. E quando você sai, você entender que você sai, mas o seu coração está em casa. Eu ia falar É, isso, na verdade sai o corpo, mas o verdade. coração fica. É. E essa conexão, né, Juliana, eu me lembro de quando eu trabalhava fora e você tá o tempo inteiro ligando: "Escuta, menino, tomou o lanchinho", né. Então essa conexão, em algum momento, você se ressente ou você sofre, porque você não está passeando, é um ministério, é Uhum. um chamado. Uhum. Qual é a dor do chamado? Pra falar a verdade, em relação à minha família, eu não tenho não, né. Eu vejo a graça de Deus e assim, sabe, eu me organizo, eu combino e eu confio no Senhor. Uhum. Porque eu tento eu recebo notícias, tudo, mas eu não fico, tentando microgerenciar, porque uma vez que eu organizei as coisas, tem coisas que minha sogra vai fazer do jeito dela, não vai fazer do meu É. jeito, Yes, entende? é. Tem coisa que a minha funcionária vai fazer do jeito dela, não vai fazer tem o meu marido, né, É. aconteceu dele ligar: "Amor, as crianças estão dormindo, então, lembrou de escovar o dente?" Ele: "Não". Eu: escove o dente, né, da Júlia, por favor. Ele: amor, tá tudo bem", né. É. Eu vou fazer o quê, né. Então Isso. assim, eu tento eu ao mesmo tempo que o meu coração, ele tá na minha família, no sentido assim, minha família é prioridade, Uhum. eu marco o tempo que eu consigo ficar fora e as crianças administram isso bem e eu administro isso bem. Aham. O Thiago sai muito mais e quando ele sai, ele não tem tanto essa urgência de voltar, né. Geralmente eu procuro ficar 4, no máximo 5 dias e no prazo da viagem inteira, de eu sair de casa E até estar de volta. estar de volta, né. É isso que eu tenho administrado. Mas então eu tô aqui em Brasília, o Thiago tá em Aracaju e as crianças estão com a minha sogra. Uhum. Eu chego amanhã, ele chega na quarta, Uhum. né. Mas assim, com a minha família, eu vejo muita graça, vejo graça sobre mim, sobre as crianças. Eu acho que o preço maior que eu pago de corresponder ao chamado, hoje, é com a minha com os meus familiares, porque a família é meu marido e meus filhos, né. Isso. Uhum. Mas os meus familiares, porque os meus familiares, eles são do interior de São Paulo e eu tô no interior da Paraíba. Então, assim, às vezes, coisas acontecem, tanto coisas boas que eles não participam, então, assim, aniversário, festividades, Uhum. apresentações, que eles não participam da vida dos meus filhos, É. né, não vê eles crescerem como eu gostaria. Eu Uhum. não vejo coisas com eles, com os meus sobrinhos. Então, para mim, eu falo assim: "Só sabe o preço de estar longe da família, cumprindo o plano de Deus, quem vive". É. Existe uma graça, mas falar para você que não é uma coisa assim que é um preço a ser pago, é um preço. Então, assim, às vezes, quando a gente vai se ver, tem hora que é um absurdo, tem hora que é mais fácil sair do país do que eles irem do interior de São Paulo para o interior do Nordeste, Aham. né. Então, assim, mas Deus tem suprido a gente e a gente se vê e tal, mas realmente, assim, eu acho que tem mais esse aspecto para mim do que em relação aos meus filhos, ao meu marido, é muito leve. Eu falo assim, eu vivo algo tão leve, né, e tem desafios, mas a graça ela é tão real, sabe. Sim. Então, é o que eu falei para você, eu organizo e eu confio no Senhor. E eu vivo aquele momento que eu tô, né, eu vim aqui para ministrar, para servir ao Senhor, então eu vivo isso aqui intensamente. Eu vou recebendo notícia, mas eu falo: "Senhor, aquilo que eu não posso fazer, vai cuidando lá, dá graça para quem tá lá e vamos Até porque embora", se ele não puder cuidar, ninguém pode, né. né. É isso aí. Eu ganhei o Samuel na minha cidade, em Bauru. Estava tudo certo para ele nascer em Campina Grande, mas houve uma situação em Bauru que a gente precisou ir socorrer o meu pai. E nós
fomos enviados, eu e o Tiago, para aquele momento, para esse socorro. Eu viajei na última possibilidade, que aquele barrigão eu tinha acabado de montar o quarto do Samuel, quando, Guto falou com a gente: "Vai vocês". E, o Samuel nasceu lá. Para mim, foi um desafio, mas foi um presente de Deus, porque era meu Uhum. primeiro filho e eu É. queria ganhar ele perto da Da minha sua mãe. mãe. É. Mãe é mãe, né, Ju? E assim, foi um presente. E quando o Samuel fez 8 meses, a gente começou a se organizar para voltar para Campina Grande. Eu não me lembro se ele já tinha 9 ou ainda 8 quando a gente voltou para Campina. E eu não sabia ainda como ia ser esse relacionamento, mas eu decidi deixar minha sogra ser vó, Legal. sabe. Eu falei assim, eh é justo que ela tenha neto, que ele tenha avó e que a gente desfrute disso da melhor forma. E eu decidi que, assim, aí eu ia falando com ela, fazia muito tempo que ela não cuidava de criança, porque minha sogra, assim, ela não era o tipo de pessoa que ficava puxando criança para perto, assim, Aham. e eu até achava assim: "Como é que vai ser?", né, porque eu não É. via muitas crianças próximo a ela. Mas, realmente, assim, uma chave virou, né. E no meu sogro também, porque meu sogro ela conta que meu sogro, ele não ajudava nem trocar fralda, assim, e ele não trocou dos filhos, mas ele trocou dos netos, Legal. né. Oh. Então, assim, aí eu decidi abrir, assim, pra conversar, para falar para ela o como eu gostaria, mas é como eu falei para você, se você abre o seu coração para o relacionamento, você tem que entender também que tem hora que a pessoa vai fazer do jeito dela. Uhum. E ela vai fazer amando também, É. entendendo que ela tá e eu comecei a julgar isso um pouco diferente. Aí entrou a pandemia. Aí quando entrou a pandemia porque antes da pandemia eu ainda conseguia administrar, ela tinha contato, ele ia na casa dela, às vezes ficava, tal, mas, não era uma coisa tão intensa. Quando entrou a pandemia, o que aconteceu? A gente fechou tudo e a gente teve que reorganizar o rema. Então, assim, eu deixei o Samuel com a Rita e com o Tadeu, e a gente começou a gravar aula. Eu gravei a minha matéria do Fruto do Espírito do Rema em 2 dias, 7 aulas. Caramba. A gente fora isso que como coordenação, eu tive que reorganizar o trabalho da equipe, né, lógico que a gente teve suporte de outras coordenações também, todo mundo se engajou para É. acontecer. Mas assim, tem gente que falou assim: "Ah, fechou tudo, descansei", a gente nunca trabalhou tanto na É. vida. E a gente tinha acabado de assumir a igreja também, então assim, Nossa, tudo de uma vez. tudo de uma vez. E o Samuel com 2 para 3 anos, né. E aí eu falava assim: "Rita, pelo amor de Deus, né, fica com o Samuel". Então ele não tinha escola, Aham. então assim, foi aí que, foi uma virada, né. Então, foi quando ela falou também para mim, ela disse assim: "Deus falou comigo, Juliana, que uma das formas nessa estação de eu cumprir o plano de Deus é servindo ao Senhor cuidando dos seus filhos", Oh, que né. lindo. Então assim, Rita, ela é para mim assim, resposta de Deus para que eu possa cumprir a vontade de Deus, o chamado de Deus, aquilo que Deus tem confiado nas minhas mãos. E eu não estou falando nem só de viagem, eu digo até em Campina Grande, entendeu? Então, assim, de cultos, de reuniões, ela é uma facilitadora. E meu sogro também, né? Eu estou falando dela porque, de fato, essa questão sogra e nora é muito forte. É. É. E às vezes a pessoa tem um carinho pelo sogro, o sogro é um santo e a sogra é um demônio, né? É. Mas assim, meu sogro e minha sogra, eles são bênção de Deus, eles são muito amados pelos meus filhos e eu amo eles demais também, assim, mas é o que eu falei para vocês, tem coisas, né, que eu gostaria às vezes que ela fizesse diferente, eu tenho certeza que tem coisa que ela queria que eu fizesse Com diferente. certeza. Esses dias a gente estava falando que ela deu um monte de suco pra Ana Júlia, eu falei: "Não faz isso", ela: "Ah, Ju". Eleva ela na mãe. É. Deixa ela ser vó. Assim, mas eu vou falar assim, pronto, é um conselho, né, que eu gostaria de dar. Deixa sua sogra ser vó, porque é muito lindo você deixar sua mãe ser vó, mas é justo que sua sogra seja vó também. Muito bom. Uau. Então, assim, eles curtem as crianças curtem eles, a gente faz combinados e, gente, é maravilhoso. E, existe um preço que você precisa pagar para o relacionamento funcionar. Isso.
né, mas é com todo o relacionamento. E Sim. eu acho que o grande problema das pessoas que também têm muito conflito com a sogra, é porque muitas vezes a sogra e a nora competem, né. É. É. Então assim: "Ai, o meu jeito é o melhor, as minhas coisas são a melhor". Se você sai dessa vertente aí, a vida é outra, a vida é outra. Juliana, as pessoas falam muito assim que mulher não pode nada. Hoje em dia a gente vê mulher muito cheia de melindres. Não vou Uhum. falar mimimi, que tem gente que fica chateada, Sim. mas cheia de melindres. Nós somos de um ministério onde nós somos muito estimuladas e a gente tem portas abertas. Qual a importância do ministério feminino hoje? Qual é a importância do seu trabalho? Você é uma mulher que viaja pregando a palavra. Qual é a importância desse trabalho? A mulher, ela é uma força, né, de influência muito grande. O que eu entendo, tem os 2 lados, né. Tem mulheres que acham que não podem nada, principalmente às vezes quando é casada ou tem filhos, e tem o outro lado também das mulheres às vezes quererem dominar espaços e falar: "Agora a gente pode tudo", E a e gente não precisa deles. Uhum. desvalorizar o trabalho do homem, né. Eh Eu entendo assim, que quando a mulher está envolvida na igreja, existe um aspecto da igreja que ela cresce quando a mulher está lá, né. Porque Deus criou a igreja, a família para vamos lá, a igreja para ser um reflexo da família. Então quando eu falo assim, como eu vejo o pastoreio, vamos começar por aí que eu acho Uhum, que eu consigo Uhum. nortear e fazer uma linha de raciocínio mais legal. Eh, Como eu vejo o pastoreio? Então, assim, o Tiago é o pastor presidente, eu sou auxiliar dele. Eu uhum. tenho uma autoridade que ela é delegada a mim, ela é compartilhada a mim. Mas, por exemplo, se eu não submeto à liderança do Tiago como marido, eu causo problema com ele na igreja, É. né. Uhum. E se a gente não tem um relacionamento de parceria dentro do casamento, a gente também não vai ter dentro da igreja. E a igreja, ela é um reflexo da família, tanto que tem aquela frase, né: "Ah, famílias fortes, igreja forte". Uhum. É. E isso de fato é real, não é só uma frase bonita, porque Deus criou a família e depois ele criou a igreja. Uhum. É. Então, assim, o que eu vejo, o que a mulher faz na casa e na família? Ela serve ao Senhor, servindo o marido e os filhos. Eu sei que, pronto, isso é uma afronta para muitas mulheres. Uhum. Isso, eu ia falar para pedir para você falar um pouquinho sobre submissão feminina, porque isso é um Pronto. problemaço. É, porque, pronto, tem uma frase muito legal que é de Chesterton. Ele fala assim, ó: "O feminismo trouxe a ideia confusa de que as mulheres são livres quando servem seus empregadores, mas são escravas quando ajudam seu marido". Então, assim, as mulheres hoje saem de casa e elas estão trabalhando muitas vezes para muitos homens, Uhum. né, e se sentem livres por isso, mas quando estão em casa para servir o marido, para ajudar o marido, aí: "Eu não sou empregada de ninguém", É. né. Mas nós servimos ao Senhor servindo pessoas. Então, se eu quero cumprir o meu propósito em Deus, minha chamada em Deus, pronto, eu zelo muito sobre isso em relação à minha vida, Uhum. para eu não viver uma hipocrisia. De falar assim: "Se eu não sirvo o Senhor servindo a minha família, eu não estou apta para servir o Senhor em outro lugar", porque isso é hipocrisia. Porque a Bíblia fala que quando a gente, não cuida dos nossos, a gente é pior do que o inquérito. É. Uhum. Então, assim, nós servimos ao Senhor servindo pessoas. Tem gente que fala assim: "Ah, eu não sirvo a homens". Não, Isso. então você não serve a Deus também. Porque se você não ama aquele que você vê, como é que É. você ama a Deus que você não Não vê? vê. Então, assim, para mim começa tudo aí, né. Eh, Qual é o papel da mulher na casa? É essa edificadora, é essa que auxilia, que traz alívio, que faz esse ambiente de paz. A mulher é o termômetro da casa. Uhum. Né, basta você ter uma TPM forte, que a casa, o temperatura da casa, pim, lá É, pra cima, é. É.
não é? Você Ô, desestabiliza o marido, os O filhos. quê? É o que eu digo, olha lá. O quê? não, eu já vi muitos casos. Eu já vi muitos casos. Outros Em outros casos, lugares, outros né? lugares, Aqui outras não. mulheres, outras famílias. Uma mulher desequilibrada, ela desajusta, desalinha a casa, né? E no ministério é a mesma coisa. Tem muitas mulheres, às vezes, que elas querem cumprir o chamado, querem, fazer acontecer fora de casa, ou até mesmo ser empreendedoras e fortes dentro de casa, mas estão perdendo o marido e a família, e os filhos, não estão vendo os filhos crescerem. É, e passa rápido, E né? passa rápido. Aí, assim, você vê às vezes pronto, vamos pegar outra coisa aqui. Ah, uma geração de mimimi. Não, uma geração de abandono. Porque o que acontece? Vamos pensar, os homens sempre saíram de casa. É. Sempre teve essa coisa de o pai sair de casa para trabalhar, o pai viajar, pai tantos pais assim, né. Mas a mãe estava presente. Aí, de repente, a mulher, ela sai de casa e ela não quer mais cuidar da casa, cuidar da família, cuidar, da comida, mas ela quer pagar outra mulher para fazer o que ela não quer, que Exatamente. também é uma hipocrisia do feminismo. Exatamente. É, Porque eu sou a empoderada que não faço, mas eu pago a empregada mulher Pra que vai fazer. fazer o que eu não quero. porque não acha justo estar fazendo, né? É verdade. Não é uma É. hipocrisia, É. mas a grande questão que eu queria abordar é uma geração de abandono. Então, as crianças, elas quando elas são pequenas, existe uma fase de ouro, a primeira infância ela é uma fase de ouro, onde a criança os melhores amigos dela é o papai e a mamãe. Isso. Ela Super-heróis, os né? super-heróis, ela quer brincar com você, ela quer seu carinho, ela quer a sua atenção, ela quer, ser afirmada por você, mas ela cresce, ela precisa de ajuda para fazer as coisas, Uhum. mas isso passa. Uhum. E aí ela vai entrando na segunda infância, vai ficando mais independente. Quando ela entra na adolescência, vamos dizer assim já, aquilo que não é construído nessa primeira infância, ele já não precisa mais de você. Só que aí eles estão sem identidade, porque a mulher ela tem esse poder de de colocar de edificar a casa, de colocar as coisas Sim. em ordem. Fala assim: "Você é minha menina, você é o meu menino". Tem coisas que é o pai que vai fazer, é verdade. Principalmente depois ali dos 7 anos, tem uma eu digo assim, eu falo isso para o Thiago, eu falo: "Ó, o Samuel tá com 7 anos", eu falo assim: "Ele é mais seu do que meu agora". Porque ele tem que criar vínculo com você, ele tem que Isso. entender o que é ser homem, né. Mas assim, vamos lá, eh, as mulheres não estão fazendo isso. E os homens saíram de casa, como eles sempre saíram, mas as mulheres saíram e muitas tiraram o coração, porque elas voltam e quando elas chegam em casa elas se sentem escravas. Mas elas não entendem que é um privilégio você ter uma família, uma casa. Às vezes vão perceber isso quando os filhos estão grandes e cobra daquele adolescente uma atenção, um carinho Que não que plantou. não plantou. É. E pior ainda quando vem a vida adulta, Uhum. né, aí muitos falam: "Ah, mas eu te dei tudo, eu fiz", não era isso que a criança precisava, ela precisava de você. E eu tô falando isso com a autoridade, porque eu trabalho muito, eu sei o quanto eu trabalho. Mas eu digo para você, assim, a minha família, ela é prioridade para mim. E se eu precisar abrir mão de um convite, abrir mão de estar em um lugar por causa de dar prioridade para o Thiago ir, ou de dar prioridade para estar com os meus filhos, eu faço. Sabe, e eu sei que eu estou plantando na estação certa e em boa terra, porque, se a minha família não estiver bem, pronto, a Bíblia não diz o que adianta ganhar o mundo todo É. e perder a sua própria casa, É. né. Então, eu vejo que a gente precisa retomar. Agora Deus tem trazido mesmo um movimento, é uma onda de avivamento, né, Uhum. de um resgate das mulheres para dentro de casa, eu percebo isso, né, tem muitas mulheres de Deus se levantando, falando sobre isso, projetos lindos É. acontecendo, que, tem muita coisa boa aí acontecendo e eu vejo como um avivamento, porque vai pipocando, né, É. Uhum. nós fazemos parte disso.
mas eu sei que Deus tem me dado uma voz a respeito disso, mas tem várias coisas, várias pessoas, né, eu reconheço assim, ó, é avivamento, porque senão a gente entra nesse engano de Satanás. Eu estava tentando olhar aqui, porque Simone de Beauvoir, que foi líder, né, Do do movimento movimento feminista. Uhum. feminista, ela diz assim, eh, que as mulheres, elas deveriam estar em todos os lugares, menos em casa. Deixa eu achar a frase. Pronto. Ela diz assim, ó: "Nenhuma mulher deveria ser autorizada a ficar em casa e criar os seus filhos". Uau. Mas o movimento não diz que lugar de mulher é onde ela quiser? Desde que não seja onde eu não quero que você esteja. Desde que não seja em casa. Sabe por quê? Porque a mulher que entende o seu papel, ela edifica a casa e ela protege os filhos da destruição da sociedade. Porque o que que acontece? Quando a mãe está em casa, ela tem aquele, papel definido e ela entende o seu lugar e ela respeita o marido e ela serve a família e ela tá lá, vamos lá. Eh, ela vai investir para que haja na cabeça da criança o valor da família, Isso. o que é homem, o que é mulher, Sim. o que só que quando eu tiro a criança desse contexto, é muito mais fácil se fazer uma revolução sexual, Uhum. que é o objetivo do movimento. Uhum. Isso. Então, quando eu tiro a mãe de casa, os meus filhos estão vulneráveis. Os pilares vão. Então, É. tudo vai acabando, né. Então, assim, eh é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né. Para ser uma mulher que valoriza a mulher, que levanta outras mulheres, você não tem que ser feminista, você tem que ser crente. É. Você tem que ser feminina. Eu tenho um slogan, né, que é: "Femininas sim, feministas não". Não. Na verdade, é uma subversão, né, É, Juliana? Porque exatamente. no que tira você do seu papel, porque na verdade está dentro de nós. Essa É. preocupação com a família é uma coisa que ela Faz parte da ela nossa pulsa, natureza, faz né, parte da natureza faz parte. feminina. Então, elas querem mudar até a forma de você pensar, né, aquilo que está na sua constituição física mesmo. É. E acho que isso é avanço. E aí quando você olha para a sociedade, quando você olha para elas, você vê tristeza, você vê vazio e a gente olha índices altíssimos de depressão, de síndromes, É. né. Eu queria até que você falasse um pouquinho sobre isso dentro da igreja, porque infelizmente não está diferente, mas Deus está levantando um Sim. monte de mulheres para reverter esse quadro, porque Deus está Aham. trabalhando e está podendo contar com muitas mulheres cheias do É. Espírito, desejosas de fazer esse trabalho e parceiras dele nisso, né. Queria que você falasse um pouquinho, depressão é mimimi? Não. Eu vou falar assim pra você, eu não entendia muito a respeito de depressão até eu viver a depressão, né. Pra mim, eu nunca pensei assim como um mimimi, mas eu pensava um pouco como uma fraqueza De fé, é espiritual, falta de fé. sabe. É, eu pensava como uma frieza Uhum. espiritual mesmo, com uma fraqueza, sabe. Mas assim, eu no pós-parto da Ana Júlia, foi muito desafiador, foi um processo. É interessante, né, porque a depressão, por mais que quando você às vezes se percebe, você fala: "Eu tô num buraco", mas, eh Juliana, como se percebe? Não é um lugar que você vai caminhando para ele, você simplesmente então, se é isso que eu percebe? quero falar, né. Por exemplo, hoje, quando eu olho para trás, eu vi que eu estava Caminhando. caminhando, mas eu não percebia. Uhum. Quando eu percebi, eu já estava num buraco muito fundo. E quais eram esses passos que você estava Pronto, percorrendo? eu tive que segurar muito firme em, lidar com frustração, porque foi o seguinte, eu estava grávida, a gravidez estava tranquila, e aí eu tive uma ameaça de parto prematuro, que eu tive uma infecção urinária. Graças a Deus eu consegui perceber, porque eu tinha entrado em trabalho de parto Hum, com Samuel, e eu não tinha tido parto normal, então eu já estava nessa expectativa, quando a Júlia vai dar certo, né, eu queria ter essa experiência uhum. na minha vida.
Com o Samuel eu lidei muito bem, porque eu falava para minha médica: "Eu vou, mas você é a médica. Então se você precisar parar, você para". E de fato foi assim, eu tive 10 centímetros de dilatação, eu tive contração, eu tive tudo. Fiquei 2 horas e meia no expulsivo. E o menino ficava gangorrando e não Não passava. saía. Aí ele Tive entrou as 2 experiências. as 2. Eu fiquei com a dor dos 2 partos. Eu não podia me tocar, assim, de dor Hum. muscular. Mas no final das contas minha recuperação foi muito boa, mas foi intenso, sabe. E aí ela falou: "Ó", ele começou a entrar em sofrimento, batimento cair, ela falou assim: "Ó, não Vamos dá tirar. mais". Aí foi pra cesárea. E estava tudo bem, tanto que foi interessante que a equipe eu me esforcei muito, aí a equipe no final se reuniu em volta da minha cama, ela falou assim: "Olha, foi a gente que desistiu, não fica triste", eu falei: "Não gente, tá tudo bem, eu queria que o menino nascesse bem". É, Ela: "Ele tá chorando, então tá tudo tá bem", tudo bem. e foi tudo bem. Mas eu falava, eu do meu coração, pensa numa experiência que eu gostaria de ter vivido, eu não vou viver, porque eu não vou ter mais filho, mas Eu assim não vivi. não? Você Não. gostaria? Acho que nem não, sabe. Não. Foi tão tranquilo Menina. ir para o salão, me arrumar e dar tchau pra galera e dizer: "Tô indo ali ganhar um bebê". Vou contar uma coisa engraçada, falando de sogra de novo. Aí eu peguei o Samuel, levei pra casa e falei: "Não quero ninguém em casa, eu vou dormir primeira noite, eu, Thiago, Nenê", né. Aí o Thiago ficou olhando e falou assim: "Você tem certeza?" Eu falei: "Tenho certeza". Que ideia é Aí pronto, aí o neném chorando de madrugada, eu cirurgiada, é, não dá pra aí ele falou: "Eu levantar. não sei o quem eu socorro, se eu socorro o neném, se eu socorro você, pelo amor de Deus, amanhã tua mãe tá aqui". Aí eu falei: "Amor, todo mundo, né, quer viver, assim, na minha cabeça, né, falei: "Todo mundo quer viver essa experiência", de falar assim: "Não precisou nem da mãe, nem da sogra, ficou só família", ele falou assim: "Não, todo mundo não, eu quero a sua mãe aqui, eu quero, eu não sei quem eu socorro, o menino tá chorando, você não consegue levantar, eu preciso de ajuda". Aí eu falei: "Bom, com a Ana Júlia", Vai porque o Samuel era muito vai ser mais fácil, grande, né. e não deu certo, e eu falei e ele estava laçado, enfim. Aí eu falei: "Com a Ana Júlia vai". Aí quando eu descobri, né, teve essa ameaça do parto prematuro, tal, aí eu percebi no meu corpo que eu estava entrando em trabalho de parto, eu liguei pra minha médica, eu estava com 30 semanas, né, que vamos lá, uns 6 meses. Aí ela falou assim: "Juliana, vai pra maternidade", eu cheguei lá, estava com, 4 centímetros de dilatação, Eita, aí eles conseguiram fazer reverter. reverter, segurou, só que naquele momento eles ficavam aferindo minha pressão e eles falavam: "Ah, tá tudo bem". Só que eles vinham falando 12 por 8, 13 por 8. Eu falei: "Gente, não tá bem, não tá bem". "Não, tá tudo bem, 12 por 8 é bom", tal. Mas aí eu saí do hospital, eles conseguiram reverter aquela situação, eu saí de repouso, Uhum. né, e com muita dor de cabeça. Eu passou ainda uns 2 dias, assim, muita dor de cabeça, nada passava, e eu vendo luzinha. Aí eu liguei de novo pra minha médica, falei assim: "Ó, eu não tô bem não, porque eu saí do hospital vendo luzinha, com uma dor de cabeça que não passa". Ela falou: "Juliana, você precisa aferir a sua pressão agora de novo". Aí eu aferi, minha pressão estava 14/10. Ela falou assim: "Tua pressão tá alta, deita, daqui 1 hora do lado esquerdo, daqui 1 hora", eu nem tinha aparelhinho, comprei, mandei entregar, mas deu tudo certo. "Daqui 1 hora você afere de novo e me diz". Aí estava 13/10. Ela falou assim: "Pronto, a pressão tá alta pra você". Me medicou, aí ela falou: "Vamos fazer, eh, pra você ver, e os exames de possibilidade de pré-eclâmpsia". Aí eu fiz, não dava um índice alto, só Uhum, que graças a Deus a minha médica ela tinha feito, assim, já uma especialização em parto de risco, então ela já olhava de forma preventiva. uhum. E aí ela falou pra mim assim, ela falou assim: "Juliana, eu não faço o seu parto com mais de 36 semanas, a gente vai fazer o seu parto com 36 semanas". E isso já tinha avançado um pouco, né, algumas semanas, porque passa tão rápido, uma loucura. Eu sei que quando, eh a veio essa notícia, eu falei assim: "Ah, meu Deus, então eu vou ter que marcar o parto", né. Aí eu falei: "Tudo bem". Aí eu falei: "Vou confiar no Senhor, Ana Júlia vai nascer no dia certo, na hora certa, e tá tudo bem". Minha mãe estava para vir, ela ia chegar um dia antes da data que ela Uhum. sugeriu marcar, a gente marcou dia 24 de fevereiro, aí estava naquela período ainda de covid. E eu ainda dizia para o Thiago, porque ia ter o acampamento de carnaval e tinha tido muitos eventos, coisa na igreja, falando: "Amor, cuidado, é muita gente, eu tô pra ganhar nenê". Aí, pronto, na semana que eu ia ganhar a Ana Júlia na quinta, na madrugada do domingo, o Thiago com febre.
uma febre alta que não passava, não sei o quê. Na segunda-feira ele fez o exame, ele estava com covid. Caramba. Aí eu falei: "Bom, eu vou ter que ir para o parto sozinha". Então, assim, eu vejo que eu naquele momento, Uhum. eu não sentia tristeza, eu sentia assim, eu me sentia num videogame, sabe, Sei. como se a cada hora tivesse um desafio. E eu estava resistindo àquilo pela fé Uhum. e falando: "Pronto, vou ter o parto e vai passar, tá tudo bem, eu só preciso ficar firme". E aí foi bem frustrante ele não ir Poder participar, poder é. participar. Eu tinha contratado fotógrafa, tal, Oh. tudo. Eu sabia que era minha última bebê, que, assim, a gente já tinha combinado, vamos fechar a fábrica, Deus nos deu um casal. Aham. E, enfim, então, assim, foram coisas que dele pegar a bebê, então, assim, eu ia ter a bebê, ele ia pegar a bebê e, de fato, pegou a bebê depois dos 15 dias, né. É. Então tinha eu Muitas expectativas frustradas, então, frustradas. assim, era frustração, frustração. E eu sou uma pessoa muito positiva, e eu estava lidando com isso, mas, só que eu percebo que foi esse caminho que começou. Mas, de fato, a depressão que eu vivenciei, ela foi uma depressão pós-traumática, Aham. porque aí eu fui para o parto, e eu tive pré-eclâmpsia grave. No contexto do parto ali, quando foi sair minha placenta, meu útero saiu junto e a Ah. placenta não descolava. Eles tiveram que raspar para salvar meu Aham. útero, graças a Deus conseguiram, mas eu fiquei dando pico de pressão, Aham. e aí tive pré-eclâmpsia, e quando eu acordei eu estava na UTI. E naquele momento, até por causa também da questão da pandemia, a UTI que eu estava, ela é teoricamente humanizada, mas eles deixavam acompanhante, e a nenê teve alta, porque a nenê nasceu de 36 semanas, mas ela nasceu super bem, graças a Graças a Deus. Deus. Aí eu precisava de gente acompanhando a nenê, porque ela teve alta, ela tinha que ficar no quarto, e eu na UTI. Eu fiquei sozinha ali. E aí na UTI, eu tive muitas intercorrências, eu tive um problema, um colapso no meu sistema central, pra você ter uma noção, né, o médico me deu 3 litros de soro, eu fiz 10 litros de xixi. Eu Caramba. estava assim, eh, eu não podia dormir, eles não porque na UTI também o pessoal dá medicação, É. eu não podia tomar nada. Aí até graças a Deus tinha uma enfermeira, ela foi um anjo de Deus, né, eu falava pra ela: "Eu não aguento mais essa luz, esse É. barulho", eu amarrada assim, É. né. Aí eles também começaram a tentar me ajudar a trazer a nenê, me desculpa, eu me senti um animal, porque eu estava Trazia só amarrada. pra mamar. Aí, de repente, vinha a nenê, botava no meu peito, uma dor desgraçada, Aham. e eu passando mal. Aí até uma hora que eu falei assim: "Eu quero amamentar ela, mas eu não tô aguentando essa situação", né. E aí também a UTI não era para neném, e a médica quando virou o plantão do médico pediatra, ela falou com a minha mãe: "Por que que estão levando a neném? Porque lá tem gente internado com covid, lá tem um monte de bactéria, tem por que que estão levando a neném?". Aí minha mãe falou assim: "Eu não sei, deixaram a nenê subir", porque a É. Juliana perguntava: "Se você quer amamentar", então assim, na verdade, Deus livrou a Ana Júlia, porque ela já era prematura e foi exposta uma condição, Uhum. né, mas É. enfim. Aí também me ajudou, porque só que aí essa enfermeira que eu ia falar, ela falou assim: "Você quer um paninho?". Olha, meu Deus. Oh. E ela foi, buscou uma fronha bem fininha, assim. Aí, você acredita que, pronto, aí eu botei no rosto e foi um pouco que eu consegui relaxar. Ela falou: "A gente não pode te dar remédio pra Uhum. você relaxar, É. descansar de fato". E aquilo, a sensação que eu tinha é que eu tinha que lutar pela minha vida, porque às vezes aconteciam coisas, por exemplo, assim, eu estava sozinha, então eu queria ir no banheiro, eu queria chamar a enfermeira, estava sem campainha no quarto que eu estava. Uhum. Eu me lembro de um dia pegar as garrafinhas de água e começar a jogar na porta para alguém vir, Caramba. sabe. Então assim, Juliane, como ficam os pensamentos? Porque a batalha maior é essa batalha do pensamento que não para, e você é, acordada, como ficam os pensamentos? Como dominar os pensamentos numa hora como essa, Juliana? pronto, na UTI, eu vou falar assim para você, eh, eu só pensava assim, eu tá acabando, eu vou sair daqui. Uhum. Né. Eu tinha ainda pensamentos, assim, que vinham para mim: "Nossa, tá muito difícil, por que tão difícil com Uhum. você?", né. Eh, mas eu resisti àquilo e, ah,
Eu falava: "Não, daqui a pouco eu recebo alta, daqui a pouco tá tudo bem". Só que a minha expectativa também era sair daquela UTI e sair bem, e não foi assim, entende? Uhum. Então assim, eu não conseguia dormir, aí pronto, aí a sensação que eu tinha, quando eu conseguia cochilar um pouco, e eu me lembro que era coisa assim de 15 a 20 minutos, eu não conseguia dormir mais do que Uhum. isso, até porque tinha os aparelhos É. e tudo, e eu acordava aquele pico assim, sabe quando seu coração tá acelerado e parece assim, corre, Aham. sabe? E era horrível. Aí quando eu recebi alta, e eu fui para o quarto, aí eles decidiram refazer os exames da Ana Júlia, e aí deu icterícia. Uhum. Aí a pediatra falou assim: "Então a gente vai segurar você aqui por causa da neném". Oh. Eu falei: "Eu não tenho condição de ficar". Aí me bateu um desespero, porque eu pensava assim: "Eu preciso sair daqui para eu ficar bem". Uhum. E aí eu até pô, essa parte é engraçada, porque minha mãe estava em casa, eu estava com uma amiga no hospital, e eu falei: "Você fica aí". E saí para falar com as enfermeiras, falei: "Eu não vou ficar aqui". Falei: "A nenê estava de alta, eu estou de alta, eu vou embora, como é que vocês desfazem a alta?". Oh. Aí ela falou: "Não, se acalme, tá tudo bem". Aí eu falei: "Não tá tudo bem, não tá, eu preciso ir embora, eu tô desesperada, eu preciso chegar em casa, eu preciso sentir que isso passou". É. Aí eu liguei para o Thiago, eu estava chorando, falando: "Você nem pode vir me buscar, Oh. eu não aguento mais". Aí minha mãe saiu na mesma hora, aí ele falou que minha mãe disse assim para ele, "Eu preciso ir para o hospital agora". Aí ele falou que ele olhou, ela falou assim: "Você precisa mesmo", ela nem sabia o Do que que estava estava acontecendo. acontecendo. Eu sei que ela entrou e ela foi para o quarto e eu estava meio que na janela, né, e até por causa disso mesmo, uma das coisas da depressão que te deixa angustiado é essa sensação de estar preso, Uhum. de não ver a luz, Aham. Uhum. né, e eu estava olhando na janela, eu falei: "Eu preciso sair daqui". E aí eu sei que ela passou, e as enfermeiras estavam tão angustiadas que elas pararam, minha mãe falou assim: "Por favor, não deixa ela fugir com a Nemê, porque porque isso dá uma confusão pra gente". Ela falou: "Não, fica calma, ela não vai fugir, ela não vai fugir". Ela tá dando mais só um Só um pouco. pouco. Aí eu cheguei no quarto, eu liguei pra médica, eu falei pra ela, eu falei assim: "Doutora, se você falar que minha filha vai morrer, eu fico. Se você falar que eu posso cuidar dela em casa, eu preciso ir embora. Eu não estou suportando". Aí ela falou: "Ó, então a gente vai combinar e tal", me orientou, aí ela ficou fazendo o exame, graças a Deus deu tudo certo, não Juliana, dá vontade de chorar? Dá quando eu vontade de dormir? Não, assim, da na depressão situação. pronto, aí vamos lá, eu cheguei em casa, eu estava muito louca. Uhum. Porque eu não dormia. Então, na verdade, quando eu estava sozinha, eu tinha vontade de chorar. Quando eu estava com as pessoas, eu ficava meio agitada, Aham. meio assim, eh, eu queria pronto, eu queria sair daquela condição. Eu vou Uhum. falar assim, hoje eu penso que uma das coisas que no começo também foi difícil, foi a sensação da ansiedade de querer estar bem. Entendeu? Uhum. Então eu falava pra minha mãe: "Eu preciso estar bem, eu preciso ficar bem", eu falava para o Thiago: "Eu preciso ficar bem". E eles falaram assim: "Juliana, você vai ficar bem, você tenha Calma. paciência". Eu falo: "Mas eu quero estar bem agora", né. Aí é interessante porque, por exemplo, se você perguntar para o Thiago, né, falar assim: "O que mais te impactou?", porque ele estava ouvindo notícias, mas eu estava no hospital, tudo. Foi realmente quando ele me viu como eu estava desajustada. E assim, aí eu cheguei em casa, eu falei: "Eu preciso criar uma atmosfera favorável". Falei: "Thiago, pega o violão e a gente vai adorar, a gente vai cantar". Aí ele começou a cantar uma música bem tranquila, eu falei: "Não é essa, não é essa", eu brava com ele, e ele querendo me acalmar, mas eu queria uma música agitada, porque eu estava agitada por Meu dentro. Deus. Falei: "Você tá no tom errado". Ele falou assim aí ele o pessoal olhava assim, olhava Eu pra minha imaginei ele mãe. pensando: o "Que que eu faço para resolver essa situação?". Isso foi logo de cara, o primeiro dia. Aí o que aconteceu? Pronto, aquela noite eu não consegui dormir, porque a grande questão é essa, eu não conseguia dormir. E aí pronto, aí o medo da morte me pegou, porque eu falava o diabo começava a me dizer assim
você vai morrer, você vai morrer". E aí, a madrugada, né, o Salmo 91 mesmo, né, fala Uhum. sobre a mortandade que assola É, o meu dia, mas as trevas aí, é, né, como fala, setas que voam de dia e de noite, é, e tem algo sobre a noite é. mesmo que, parece que as coisas ficam mais difícil, Intensas, né. né. E aí, assim, à noite, eh, eu vinha aqueles pensamentos: "Meu Deus, quem vai ficar com as crianças?", né. Que será que o Thiago vai casar de novo? Pronto, eu não conseguia confessar a palavra, porque essa questão da abstinência do sono também já te Aham. deixa confusa. É. Então, assim, o diagnóstico que eu tive, aí eu não falei, né, quando eu liguei para minha médica também, o que aconteceu? Eu tinha compartilhado isso, enquanto tinha gente ali, estava tudo bem, eu não podia ficar um segundo sozinha, me dava um desespero e uma vontade de chorar, Uhum. no hospital ainda, quando eu já tinha recebido alta. Aham, Aí eu falei isso com Suelen, aham, esposa do nosso apóstolo. E ela, numa mensagem que ela tinha me perguntado se eu estava bem, eu falei: "Suelen, eu estou bem, mas uma situação, assim, estranha, porque eu não sou assim, eu aham, não sou uma mulher de muito choro, essa é a uhum, grande questão". E eu chorava como se o choro que me vinha era de frustração, de vulnerabilidade, não era tristeza, era vulnerabilidade, falar assim: "Eu me enfiei nessa situação", e culpa, porque eu desejei tanto a Ana Júlia, porque, eu sonhei em ter a Ana Júlia. Uma coisa também que a Ana Júlia é para mim é restituição, porque eu aham. vivenciei um aborto antes de ter o Samuel, e era uma menina, Oh. e quando o Samuel veio para mim, eu orava por Samuel, e eu queria um primogênito homem agora, e eu me senti Ana, né, eu falei: "Vai Aham, chamar Samuel, ao Senhor pedi, e ele ouviu", então Samuel é isso. aham, Mas quando a gente decidiu ter outro filho, eu falava para o Thiago: "Eu quero restituição". E aí eu ainda dizia para o Thiago: "Você acha que eu posso crer nisso?". E a mãe deles sempre quis ter uma menina e teve aham. 2 filhos homens, É. né. Ele falou assim: "Amor, a experiência de mainha é que ela teve 2 homens". Aí eu falei: "Mas a experiência de Jó é que ele perdeu 13 filhos, 13 filhas, e Deus deu 13 filhos e 13 filhas de novo. É 13?". Aí eu falei assim: "Ele podia ter dado 15 filhos e 12 filhas, mas ele não deu o número que ele perdeu". Aí eu falei: eu comecei a construir isso no meu coração, e o texto que me levantou foi, sobre isso também, foi Salmos 37, né, "Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração, confia no Senhor", né, enfim. E Na aí verdade, Juliana, parece que você construiu meio um mundo ideal, uma vida ideal, um parto ideal, e aí de repente o seu tapete foi puxado, porque assim, olha que coisa, né, eu tinha tido a restituição, Deus satisfez o desejo do é, meu sim. coração, mas aí quando chega na Júlia, é uma bagunça. Então eu me sentia culpada, porque eu falava assim: "Meu Deus, estava tudo tranquilo Eu quis tanto. É. e de repente, agora eu tô doida, eu nem consigo cuidar da menina", e, eu me sentia frustrada, né. E mas ao mesmo tempo eu olhava pra Ana Júlia e eu falava: "Ana Júlia, você é presente de Deus, você é restituição", né. E eu Nesse não acho processo você a rejeitou alguma hora? eu não me sentia capaz de cuidar dela, sabe. Eu falava para minha mãe, eu tinha medo de cuidar dela. E em alguns momentos eu pensava assim, eh, "O que que eu fiz?", né, porque pronto, era isso, eu acho que talvez essa palavra rejeição ela soa forte, É. Uhum. mas esse é o pensamento, né, de Aham. falar assim: "O que que eu fiz? Se eu não tivesse tido ela, eu não estava nessa Desse condição". jeito. E o diabo fala para mim: "Você destruiu a sua família". Você Eu ouvia, eu falo assim, a impressão que eu tinha é que o diabo sentava no pé da minha cama. Ele falava assim: "Você destruiu a sua família, você destruiu o ministério do seu marido, porque agora você tá doida". Né. O a E aí, como eu falei para você, no começo eu tinha essa sensação de medo de morrer, mas eu
eu já fui curada várias vezes, eu tenho consciência do poder de Deus, da vida de Deus em mim. Então, assim, eu não conseguia muito confessar a palavra, tanto que eu fazia o Thiago ficar de madrugada. Ele de covid, era um quarto atrás do outro, ele ficava na porta, eu falava: "Confessa a palavra, Thiago". Aí ele parava, aí passava, eu: "Thiago, confessa a palavra". E ele ficava mas é uma loucura, coitado. Aí quando ele passou do covid, pronto, aí eu ainda ficava fazendo ele confessar a palavra para mim de madrugada, mas a sensação que eu tinha era que o diabo sentava no pé da minha cama, e uma das coisas que mais me afrontou foi quando o diabo dizia assim para mim, ele falava assim: "O seu corpo vai ficar bem, você sabe receber cura, mas eu te quebrei por dentro. Você tá doida". Caramba. E eu ouvia muito isso dentro, assim, da minha mente, falava assim: "Você tá doida, eu te quebrei por dentro. Como é que conserta?". E aí pronto, vinha isso, né, "Você acabou com o ministério do seu marido, como é que vai ser um pastor com uma mulher doida? Hum. Você é uma vergonha, você estragou a sua família", né, era isso que eu ouvia. Mas nenhum momento eu conto essas coisas, mas vamos lá, eu tenho pessoas que estavam dentro da minha casa, minha mãe, meu marido, né, Morgana mesmo, que trabalha comigo, minha amiga, me ajudou muito, minha funcionária, minha sogra segurou um rojão grande cuidando do Samuel em casa. Pronto, os primeiros dias, eh, os 2 ou 3 primeiros dias eu não quis ver Samuel, e não era porque eu não queria ver ele, porque eu falava para o Thiago assim, ele falava assim: "Eu vou buscar Samuel". Eu falei assim: "Não vai, não vai". Ele falava assim: "Por quê?". Eu falei: "Eu não quero que ele me veja assim". Ele falava assim: "Como?". Eu me sentia Uhum. tão doida, que eu olhava no espelho, eu não me reconhecia. E eu olhava, eu prometo pra você que às vezes eu parava, eu ficava olhando assim para o espelho e eu falava: "Cadê você, Juliana?". Eu não me reconhecia, eu me sentia, eh, desfigurada, assim. Uhum. E e eu falava: "Ele não pode me ver assim, amor, ele vai ficar assustado". Aí ele falava assim: "Você não tá assim como você acha que você tá". Aí eu falava pra ele: "Eu preciso ficar bem". Aí foi a frase também que foi salvação pra mim, Uhum. que o Thiago disse assim pra mim: "Amor, é um pouquinho melhor a cada dia. É um pouquinho melhor a cada dia". E aí, realmente, no começo eu não conseguia dormir, não conseguia dormir, de repente eu consegui dormir 2 horas, de repente eu consegui dormir 4 horas, Hum. de repente eu consegui dormir 6 horas. Aí tudo mudou, né. Mas nesse processo também, eu precisei decidir parar de amamentar a Ana Júlia, o que foi difícil, porque aí eu me sentia frustrada nesse começo, foi uma decisão difícil, porque eu falava assim: "Eu fiz pelo Samuel, Hum. e eu não posso fazer por ela". E aí um dia eu sentei com a minha mãe, foi no dia que realmente eu falei assim, eu não aguentava mais, e minha mãe falou assim: "Juliana, cada filho é um filho, É. cada estação é uma estação. Você está fazendo o seu melhor pela Ana Júlia hoje". Ela falou assim: "Se a mamãe não está bem, não tem filho que esteja bem". Isso. E aí foi também, né, ela mamou só 15 dias, e aí foi depois desses 15 dias que eu consegui dormir 2 horas, 4 horas, 6 horas, e aí foi quando o Thiago foi me falando: "Ó, um pouquinho melhor a cada dia, um pouquinho melhor a cada dia". Mas o que eu estava dizendo é, essas pessoas que estavam na minha casa, eu não repetia esses pensamentos do diabo. Uhum. Então, assim, elas foram saber do que o diabo me dizia quando passou. Quando você contou. Exatamente, porque eu só dizia assim: "Cuida da Ana Júlia, mãe, cuida da Ana Júlia, preciso de ajuda", porque eu não me sentia capaz, Hum. mas eu não falava para ela: "Mãe, eu não sou capaz de cuidar da Ana Júlia. Uhum. Mãe, eu destruí a minha família", eu nunca falei isso. Uma coisa que eu acho que as pessoas precisam entender, é parar de reproduzir o que o diabo está falando. É. Sabe. Então, o que eu dizia? A palavra de Deus funciona, ela está funcionando, ela vai funcionar para mim. A palavra de Deus funciona, ela sempre funciona e ela vai funcionar para mim. Eu acho que eu até pulei esse ponto que eu falei que eu não conseguia ficar sozinha, eu liguei pra Suelen, e a Suelen falou: "Fala com a sua médica", e aí a minha médica falou assim: "Realmente, você já está numa situação de um diagnóstico de depressão", e eu saí do hospital já medicada. Então, foi uma coisa assim, por causa de toda aquela circunstância, né. Então eu estava tomando remédio, e eu estava me esforçando,
né, mas a ansiedade de ficar bem, quando o Tiago falou isso pra mim: "Juliana, é um pouquinho melhor cada dia", aquilo explodiu dentro de mim, eu falei assim: "Pronto, eu não vou ficar ansiosa pra ficar bem, eu vou ficar bem, é um pouquinho melhor a cada dia". Juliana, tem muita gente que está assistindo a gente aqui, e eu creio que Deus está levando esse podcast para pessoas muito É. específicas, Amém. e o nosso tempo está acabando. Eu queria te pedir uma mensagem para pessoas que estão vivendo em depressão e para pessoas que têm experimentado temporadas de frustrações. Eu queria que você conversasse um pouquinho com essas pessoas sobre isso e a gente encerrar com essa palavra mesmo, você trazendo uma palavra de esperança, uma pessoa que viveu sabe falar diferente sobre isso. Amém. Tem um versículo que ele carrega muito isso, que é Isaías 23, que ele fala: "Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti". Na verdade é 26:3, eu falei 23:6. Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque ele confia em ti. Então a palavra que eu tenho para você é o seguinte: quando você está vivendo a frustração, e frustração vem para todo mundo. Assim, como você falou, eu tinha ideais e em relação à experiência do parto com a Ana Júlia, não foi nada do que eu esperava. Então, assim, com certeza tem gatilhos, tem N gatilhos. Eu vivi o gatilho da frustração e o gatilho químico do pós-parto, do trauma físico, que ficou tudo desajustado. Então, assim, existem gatilhos, né, e você precisa reconhecer, mas às vezes as pessoas usam essa descoberta dos gatilhos para falar assim: "Ah, eu tenho depressão mesmo". Quando isso acontece, ó, eu entro no buraco. Mas não precisa ser assim. A palavra de Deus diz que se você confiar no Senhor, Ele vai te guardar em perfeita paz. Então, quando a gente coloca o propósito, né, o coração, eu gosto de algumas versões que fala: "Cujo a mente está firme em ti". Então, o campo de batalha da depressão, da frustração é a mente. Você é como se você ouvisse muitas vozes. Tem vozes que elas vêm de fora e são palavras que você nem imaginava, você fala: "Meu Deus, como é que eu estou pensando sobre isso?". Tem palavras que às vezes vêm da boca de alguém, que vem aquela Uhum. coisa rasgando, né, dentro de você. Tem coisas que vêm sobre você mesmo, que você, como eu falei, fala: "Meu Deus, como é que eu me enfiei nessa situação?", né. Mas assim, quando você decide parar e falar assim: "Eu não vou repetir aquilo que o diabo está falando. Eu vou confiar no Senhor, Ele vai me guardar", e pegar aqueles pensamentos de morte, de frustração, não dar voz para eles, mas você mudar o tom dentro de você. E você falar assim: "O Senhor é aquele que me coloca em ordem. A unção de Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus, ela vai funcionar para você, como ela funcionou para mim, se você decidir colocar o seu coração". No diagnóstico que eu tive, foi de uma depressão, assim, que eu entrei profundamente num lugar, muito rápido, porque às vezes as pessoas caminham para esse lugar de confusão mental, como eu falei para você, quando você me perguntava alguma coisa, eu até conseguia responder, mas às vezes quando eu ia orar, você já viu aquele meme que tem a criança que ela tá: "Senhor, obrigada", e o nós: "É mentira da vara dela que eu pronto, era eu". Pronto, voltando à sua pergunta lá do começo, você falou: "É mimimi, é fraqueza espiritual?". Quando eu entendi que a mente faz parte do corpo, e a depressão é uma doença na mente, eu sei que as pessoas falam: "Ah, doença na alma", mas é na mente, é físico. O psiquiatra, ele consegue ver a disfunção, tá Uhum. entendendo? Uhum. Porque quando eu pensava na depressão antes, era algo muito abstrato, para mim estava no campo das emoções. E como é que você pega o campo das emoções? Um dia eu mesmo parei e eu falei assim: "Espera aí", e eu fui pesquisar, eu falei: "Aonde está a depressão?". E quando eu vi isso, a depressão, uma doença da mente, um distúrbio, né, comecei a dar uma olhada nos gatilhos, falei assim: "Se está no corpo, Cristo levou sobre si". Ele levou sobre si cada uma das enfermidades. Ele levou a depressão, porque se tá na mente, tá no corpo, se tá no corpo, ele levou.
E foi Yes. aí que eu falei: "Isso aqui vai ter que mudar, porque a palavra de Deus funciona, ela vai funcionar para mim". Então, assim, porque quando fala: "As emoções estão doentes", como é que você cura emoção? É não é É, volátil, é, abstrato? É. é. Eu não consigo, né, porque para mim as emoções, elas são uma reação daquilo que você pensa, não é? Do Quando lugar aonde você de você está, do estar, ambiente, é. né, então, assim, se você tem pensamentos, se você lembrar agora de uma experiência difícil que você viveu, é possível que, até por causa do registro de memória, você se lembra. É, As emoções, elas te ajudam a registrar memórias. isso. Então, assim, mas é algo abstrato. Uhum. É. Então, assim, entenda, né, que, a depressão, ela é uma doença, e ela é uma doença que Cristo levou sobre si, ele pagou o preço. E se você decidir não dar voz a esses sentimentos, pensamentos, e você pega uma palavra. Eu disse, eu estava muito doida, eu não conseguia fazer uma grande oração. Então, às vezes, ai, vai orar. Você fala para uma pessoa em depressão, às vezes ela não vai conseguir, mas pega uma palavra. Era essa a palavra. Falava, a palavra de Deus funciona. Ela está funcionando agora mesmo. Eu só dizia isso, era o que eu conseguia dizer. Foi o suficiente para me colocar em ordem em tempo recorde. A psiquiatra falava assim: "Ó, isso aqui é caso de 6 meses, 1 ano, talvez até mais", porque eu entrei Uhum. num estágio de confusão mental. Aham. Mas assim, com 5 meses eu estava desmamando já a medicação e já estava bem. Agora, eu digo para você, é um desafio. E a pessoa precisa entender que ela precisa colocar força. Mas aí eu quero dizer para você, a gente tem que escolher as nossas batalhas. É difícil você botar força e você romper com aquele pensamento de frustração, com aquele, pensamento de desesperança, porque um dos marcos para mim da depressão é a desesperança, é você pensar no futuro e você falar assim: "Como é que eu saio daqui? Como vai ser amanhã?". Uhum. Sem perspectiva, né. Você fala assim: "Eu não consigo". Fala assim: "Eu tenho uma neném, minha mãe vai embora, como é que eu vou cuidar dessa criatura?". A desesperança Uhum. machuca na depressão. Aham. Mas se você decidir você fala assim: "É difícil você romper com aquilo". Você não está com vontade de se arrumar, de cuidar da criança, faça sem vontade. Pronto, uma das coisas que aconteceu comigo, quando o Samuel nasceu, eu olhava para ele, tinha uma paixão, assim, quando foi com a Ana Júlia, eu estava tentando sobreviver, eu não tinha o mesmo olhar. Uhum. Isso às vezes me trazia um sentimento de culpa, mas ao mesmo tempo, eu falava assim: "Amor é uma escolha". E eu dizia para Ana Júlia: "A mamãe te ama, Ana Júlia, eu vou cuidar de você, eu vou fazer o meu melhor", sabe. Às vezes eu não queria. Mas eu falava: "É uma escolha". Aí vamos lá, escolha as suas batalhas. É difícil você romper, é difícil você romper. E você não mergulhar nesse sentimento, nesses pensamentos, não dar voz para isso, porque às vezes as pessoas querem desabafar. É. Uhum. Então, assim, é difícil? É, mas escolha o ser difícil, porque é difícil você não dar voz e você decidir confiar no Senhor e declarar a palavra e ver esse processo, porque a gente também quer que seja rápido e muitas vezes vai ser um pouquinho melhor a cada dia. Uhum. E e aí eu digo para você, escolha o seu difícil, porque viver em depressão, com medo, com frustração, é muito mais difícil. Então, é difícil você segurar na palavra, você resistir o dia mal. Não é fácil, querido, sabe. Então, assim, eu digo para você, quando as pessoas falam: "Ah, não, então você vai vencer pela fé como se algo fosse como se isso fosse fácil". Não, é o que Paulo disse, é um bom combate. É bom, porque vai te levar à vitória, Uhum. mas é combate. Então é difícil você resistir o dia mal. Mas eu digo para você, funciona, funciona. O que você falou, assim, de um bom combate, às vezes, se você levar, assim, para o UFC, É. parece que você vai lutar um peso pesado contra um peso pena. Não, são 2 pesos pesados ali, só que, assim, quando você coloca fé e a perspectiva que vai dar certo, porque você tem uma palavra, você vai lutar com as mesmas, de repente, com o mesmo peso, com a mesma potencialidade vindo contra, mas você tendo convicção Você tem as armas para aquilo, né. para que dê certo. É. Uma palavra, eu quero enfatizar isso, né, porque,
Por exemplo, depende da condição. Hoje eu atendo muitas pessoas, principalmente mulheres, no Uhum. gabinete, assim, nessa condição. E eu entendi que não dá para você falar assim: "Ó, leia um livro, olhe, não sei o quê". Às vezes você tem que falar para ela assim: "Espera aí", você tem que localizar o coração dela, falar: "Você consegue pegar uma palavra?". É quase aquele centurião, ele fala para Jesus: "Uma palavra e a minha filha vai viver". É uma palavra. Gente, uma palavra é o suficiente para livrar você dessa condição. É. Se você conseguir se apegar a isso, né, aquilo que Deus disse é a verdade, ele levou sobre si, a palavra de Deus funciona, o poder de Deus está sobre mim, ele me coloca em ordem. Eu disse para você que a música mais tocada foi El Shaddai, porque em algumas vezes eu ouvi de médicos, falou assim: "Nós já estamos fazendo o melhor para você por você, né, não tem mais o que fazer, não tem outra medicação, Uhum. não tem outra situação". Eu tive um um colapso no meu sistema linfático, que eu inchei, minhas pernas parecia que estava todo estourado, bem Uhum. vazias, as veias ficava dessa altura, eu tive uma infecção, hepática, intoxicação hepática, eu tive uma infecção na cirurgia, eu tive muitas intercorrências. O diabo tentou me matar aí pelo menos umas 3 vezes, Aham. né, nesse processo. E eu estou aqui para dizer: a palavra de Deus funciona. Amém. Amém. Ele me livrou da morte, ele me livrou de cada um desses diagnósticos. Eu saí com diagnóstico de hipertensão, eu podia ter tido problema na tireoide, eu tive um inchaço na minha hipófise. Aham. Foram tantas coisas, eu tive um colapso hormonal, eu Uhum. entrei em taxas de de menopausa, assim, tinha exame meu, né, que deu pior que o da minha mãe com 60 e poucos anos. Sabe? Então, assim, eu vivi muitas coisas. E você fala assim: "Juliana, como você tá?". Eu recebi alta de todos os médicos, Aleluia. né. Teve coisas que no meu organismo, né, eu tive uma baixa de proteína, porque eu perdi muita proteína na urina. Pronto, a questão da proteína, o meu primeiro exame que deu normal de novo, o Juju estava com 2 anos. Então tem coisas que são um processo, mas a É. palavra de Deus sempre funciona. Então eu quero dizer isso, me ajuda a te ajudar? Sai da ansiedade de ficar bem, a palavra de Deus funciona, segura nela, ela vai funcionar para você. Então assim, eu digo para você, funciona em todos os desafios, mas você vai ter que escolher o seu difícil. Viver doente é difícil, então é melhor você combater a frustração, a incredulidade, o medo pela fé, Amém. né. E viver esse bom combate da fé. Crer não é difícil, mas lidar com os pensamentos é difícil. Uhum. Eu Aham. tô sendo Sim, clara? com É, certeza. porque fala assim: "Ah, então você tá falando que viver pela fé é difícil?". Eu tô falando que viver pela fé é algo extraordinário, mas é um bom combate. Isso. E você precisa escolher, porque às vezes as pessoas decidem viver em depressão, Uhum. você fala assim: "Como assim?". A pessoa decide, decide, porque ela tem aquele diagnóstico e ela se permite ser rotulada. Então: "Ah, eu Uhum. sou uma pessoa depressiva", você não precisa ser. Até porque Amém. a fé é um escudo, É, né. vai te proteger desses dardos Exatamente. Quer inflamados. dizer, é o bom combate, quer dizer, você vai estar se defendendo. Eu queria aproveitar, né, eu tô com um livro Uhum. que as pessoas podem fazer download gratuito, elas, tá com uma parceria com o departamento de mulheres da nossa igreja, que é o Coisas de Mulher, e, basta seguir o meu perfil, Juliana opa, @Juliana. arroba Juliana Parreira Borba, Uhum. e o arroba sede Coisas de Mulher. E vai poder seguir os perfis e fazer o download, e eu conto essa experiência Uhum. da depressão pós-parto. O título do livro é Livre da Depressão, o poder de Deus te tira desse buraco. Porque a depressão é isso, né, você caiu num buraco, pronto, a depressão não é um dia que você tá triste, Uhum. desanimada e você não quer fazer as coisas. Você se vê num buraco, você não se encontra. Mas o poder de Deus te tira desse buraco. Então, a oportunidade também, né, de divulgar para você ser Isso. abençoada. É um material que eu realmente, decidi trazer de forma gratuita para alcançar o máximo de pessoas possíveis. E eu sei que esse testemunho e essa palavra também escrita vai te encorajar, então eu quero deixar aí a oportunidade. Deixa também o endereço do seu podcast. A Juliana tem um podcast, já tem vários episódios lá e tem projetos surgindo aí, né, É. Juliana? Coisas chegando.
O podcast, ele acontece no canal da igreja, no Uhum. YouTube, que é o Sede Verbo da Vida. Então, a gente tem vários episódios lá, inclusive tem um episódio comigo sobre depressão, Camila de Manel Dias também tem um episódio com ela também já viveu uma experiência, assim, é muito legal. A gente tem episódio falando sobre aborto, a gente tem episódio falando sobre, como ser essa dona de casa, que Deus nos chamou para ser. A gente tem, episódios contando de mulheres falando das suas histórias de superação, é muito legal. Então, é dentro do próprio canal Sede Verbo da Vida, você pode escrever lá, podcast Coisas de Mulher e você vai encontrar. E eu também tô aí com o meu canal nascendo, eu tenho mesmo algumas coisas que estão para acontecer, que você pode me encontrar no YouTube também, Juliana Parreira Borba, e tem muita coisa boa aí, eu tô crendo, assim, que esse é um ano de produzir alguns Uhum. conteúdos de ajudar mulheres, como Paulo fez, né, ele fala: "Com o consolo que eu fui consolado, eu vou consolar muitos". Uhum. Então eu vejo, como você falou, né, tem Isso. tanta gente sofrendo, e a gente pode ajudar, Uhum. É. porque a palavra que funcionou para mim, funciona para você, É. funciona para qualquer um. Se a gente decidir crer, ela produz resultado. É isso. Amém. Eu quero Uau. deixar um abraço para o pastor Tiago Borba, agradecendo, né? Está convocado para estar aqui, sentado aqui na mesa. Convidado. Ah, vocês podem convocados com carinho. Pode convocar, muito top, tá aqui. E eu queria fazer uma propaganda para você, Juliana, tá Sim, nesse devocional aqui. nós estamos. Um pouquinho mais de 30 mulheres do Ministério Verbo da Vida. Aqui tem Rosana Lira, que já esteve aqui no canal. Aqui tem Cássia Andrade, que também já esteve no canal. Tá cheio de conteúdo bom dessas mulheres poderosas aqui. E você pode adquirir qualquer pergunta que você quiser. Vai lá no meu Instagram ou no da Ju também, que ela responde. Eu sou @keila.vilasboas. @Rick Vilas. E a gente também tá no @Lumen Podcast. Se inscreve aqui no canal, envia esse podcast para pessoas. Com certeza você conhece alguém que está precisando ouvir isso. Enviar, abençoe alguém. E a gente se despede aqui. Muito obrigada, Muito bom ter você aqui, Juliana, Juliana. Estar com você. Tinha muita coisa ainda para conversar, mas deu tempo. É, Eu creio que a gente percebeu a unção de Deus, sim. né, a inspiração divina, e vai ser maravilhoso. Quem ouvir, com certeza vai ser edificado. Amém. Eu vou voltar. Vai ser o retorno, né? É. Bom demais. Obrigada. Foi um prazer receber você aqui e até a próxima, né? É. E nessas câmeras aqui a gente se despede. Viva na prática da palavra, usufrua tudo de Deus, porque Deus é bom. Até a Amém. próxima. Tchau.